Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 16. Chamou 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o entregou. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu salário. Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno e permanecei ali até vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Se não for digna, volte a vós a vossa paz. Mas se alguém não vos recebe e não dá ouvidos às vossas palavras, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entramos no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, e Jesus começa o seu discurso apostólico. É o segundo grande discurso de Jesus. Qual foi o primeiro? Se a gente voltar aqui, você pegar a sua Bíblia, a gente vê aqui que Jesus começa a fazer a primeira narrativa, né? O primeiro grande discurso é o discurso do Sermão da Montanha. Começa ali no capítulo 5. Existem outras, a primeira parte da narrativa, enfim, e o discurso do Sermão da Montanha é tipo aquela pregação inaugural para a multidão. Não que antes as pessoas não seguissem Jesus, mas foi um discurso longo de Jesus. E agora, esse é um segundo discurso já para os discípulos escolhidos a dedo. É a igreja. Então,
ele reúne os seus apóstolos, não que a igreja já tivesse sido fundada, né? A igreja estava em fundação. E como que Jesus fundou a igreja? Jesus não fundou a igreja só falando para Pedro que ele era pedra e sobre esta pedra edificaria a sua igreja. Jesus não fundou a igreja somente quando derramou seu sangue na cruz e jogou sangue e água do seu coração. Jesus não fundou a igreja somente quando veio Pentecostes e batizou a todos. Esses são 3 momentos assim pilares do fundamento da igreja. Mas a igreja foi fundada através do conhecimento de Jesus Cristo. A igreja, na sua alma, vamos dizer assim, né? Nos seus pensamentos, seu intelecto, foi fundada na palavra de Deus. Então, ela precisava conhecer a palavra de Jesus. E quem foram os primeiros? Os discípulos, que se tornaram apóstolos, que hoje a gente vê aqui que Jesus enviou para a missão. Vai trabalhar. Pôs todo mundo para trabalhar. E bonito ver as recomendações de que eles não vão para as cidades dos samaritanos, nem para nenhuma região pagã. Embora Jesus mesmo já tenha ido em alguns desses lugares, mas eles não querem que os discípulos se enveredem por esses lugares, não ainda. Eles não estão preparados, mas eles vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, proclamando que o reino dos céus está próximo. E com autoridade para curar os doentes, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expulsar demônios. Ações de poder, né, que manifestam o poder de Deus. Jesus deu essa autoridade para os discípulos. Sobretudo, aqueles que eram os apóstolos. Os apóstolos. Depois, essa graça, através da igreja, foi sendo manifestada a todos nós. A todos. Tanto que nós vemos, né, quando a gente intercede pelas pessoas e quando as curas do Senhor acontecem. Naquele tempo, precisamente, isso pode surgir uma dúvida no nosso coração. As curas eram muito mais frequentes. As possessões demoníacas eram muito mais frequentes. Tudo era muito mais intenso. E não é que Jesus tenha mudado, ou a fé de todo mundo tenha acabado. Que aí a gente põe culpa na fé, né? Porque a gente não tem fé que as coisas não acontecem determinados milagres, sinais. Acontecem. Mas por que eles são menos frequentes? Porque a realidade de igreja hoje também é outra. Os sinais nunca foram para Deus mostrar ali que ele era assim o Todo-Poderoso, né? Como se ele tivesse necessidade de se mostrar como uma vaidade. Os milagres sempre foram uma forma de reconhecer Jesus como Senhor e crer nele, para crer na sua palavra. Hoje, nós acabamos de ler a Bíblia. A palavra de Deus ela está na mão de muita gente. E há outras formas com as quais o Senhor nos prova hoje, não nos dando tantos e abundantes milagres, mas não que eles tenham desaparecido, os milagres acontecem. As libertações de Satanás acontecem. Nós podemos nos deparar com grandes milagres aqui na Canção Nova. De cura de câncer, de libertação do demônio. Coisas maravilhosas Deus nos fez. Da providência dele, no seu sustento. Mas tudo isso é para quê? Para a gente ficar olhando para os milagres e sinais? Não, é para que nós acreditemos que o reino dos céus está próximo. É por isso. E aí ele manda os apóstolos irem sem nada, nenhuma segurança humana. Não, vocês vão depender do povo que vai acolher vocês. E se não acolher, sacuda a poeira dos pés. Que significa não compartilhar daquela atitude de não acolhimento de Deus. Esse gesto era feito pelo povo judeu para tirar a poeira dos pés, da roupa,
de um lugar onde eles tiveram que passar, mas não era a terra deles, a terra sagrada, a terra santa. Jesus manda fazer a mesma coisa com relação a quem não acolhe o evangelho. E diz mais: Sodoma e Gomorra vão ter uma punição menor, menos rigorosa do que a cidade que rejeitar Jesus. Coração que rejeitar Jesus hoje, conhecendo Jesus, e ontem, né? Quando eu digo ontem, lá naquele tempo, muito mais, porque Jesus é o Senhor e Ele estava ali presente. Muito mais, hoje, quem ouvindo o Evangelho não acolhe, o rejeita, terá punição mais rigorosa do que Sodoma e Gomorra, que foi uma cidade depravada em todos os sentidos. Por quê? Porque quem foi lá foi Jó e os anjos, disfarçados de homens, né, para sentenciar. E eles não quiseram acolher a verdade. Quiseram corromper Jó e sua família. Assim, quem quiser corromper, rejeitar e dar de ombros para a palavra de Jesus, terá uma punição mais rigorosa no dia do juízo do que Sodoma e Gomorra. Então, o que nós precisamos fazer? Ouvir a igreja, ouvir os apóstolos, que são os bispos hoje, sucessores dos apóstolos, para que, unidos a eles e a Pedro, nós correspondamos a Deus. Vamos anotar no nosso diário? Promessa de Deus, versículo 15. Essa promessa, terrível, mas é a promessa. Acontecerá no dia do juízo, o julgamento menos rigoroso para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que rejeitou Jesus. Também ordem de Deus está em toda parte, né, praticamente, versículos de 5 a 14 e depois o versículo 16. Princípios eternos, aí tem menos, né? Tem o versículo 10b, pois o operário é digno do seu salário, e o versículo 16a, eis que vos envio como ovelhas entre lobos. Anota também a mensagem de Deus para você hoje, como colocá-la em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever. Nós estamos crescendo, o número de pessoas, graças a Deus, fazendo o diário espiritual. Vamos estabelecer uma meta de chegarmos aí aos 50 mil. Se você estiver ouvindo agora, a gente já tiver passado, ajuda a chegar aos 100, aos 200, né? E por quê? Porque Deus precisa ser ouvido. A palavra de Deus precisa ser ouvida e estudada e rezada. Esse método, a Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib, ensina a estabelecer um relacionamento com Deus através da palavra. Na descrição do vídeo tem informações para você. Que Deus abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.